Hoje eu vou conversar sobre um tema, na verdade um tema recorrente aqui no programa. É um tema que é muito importante e nos últimos 10 anos ganhou talvez 10, 15 anos ganhou uma força muito grande, que é a questão eleitoral. Eu já havia recentemente, ano passado, conversando com o Dr. Federico Messias, porque teve as eleições municipais. E agora nós teremos a eleição para presidente no próximo ano, e eu vou receber aqui a doutora Michele Lapa, que está à frente na zona 118 eleitoral. Prazer tê-la aqui. Prazer, muito obrigada. Uma honra esse convite, né, para tratar de um tema tão importante que está pulsando tanto aí nas nossas vidas como sociedade. Nos últimos anos, com a internet, os políticos, membros do STF que eram tão desconhecidos, legislação eleitoral que era desconhecida, hoje viraram temas nas mesas, ou nos bares, em qualquer lugar. Hoje se fala sobre política até de uma maneira até por desconhecimento, gera brigas e tudo mais. E as pessoas acabam não entendendo o que é, o que não é, como pode ser, porque a pessoa é elegível ou inelegível, enfim, todas essas questões. E aí eu pergunto, agora nós temos uma eleição mais robusta, que é a eleição para presidente ano que vem. Essas questões de urna eletrônica, essa preparação, como que é feita essa preparação? Isso é uma pergunta que a gente acaba tendo em razão dos embates que tem por aí. Então, é muito importante que o eleitor saiba que a urna eletrônica ela é um equipamento totalmente desconectado da internet, né? Essa é uma das principais travas do sistema eletrônico de votação. Então, as urnas elas não são preparadas por atacado, né? A Justiça Eleitoral faz um comando e todas as urnas recebem as informações. Esses equipamentos eles ficam sob guarda de cada cartório eleitoral, ou em algumas regiões do país existem as centrais de urna, então as urnas ficam todas sob guarda do tribunal em um determinado prédio, e elas são preparadas individualmente para cada eleição. Então, nós preparamos os dados, quando a eleição municipal, a preparação dos dados é dos cartórios eleitorais, os sistemas são sempre do TSE, né? Esses sistemas, eles são abertos à auditoria desde sua elaboração. Então, este ano, no final do ano, nós já teremos novamente um evento que se chama Auditoria dos Programas. Então, é publicado um edital pelo TSE e todas as pessoas que têm conhecimento técnico podem se candidatar para tentar entrar nos sistemas e verificar as fragilidades. Quais são os compromissos dessas pessoas? Eles precisam apontar quais são as falhas que encontrarem nos sistemas, e aí o TSE tem um prazo para fechar essas falhas e aí chama de novo essas pessoas para que elas possam testar para ver se ficou mais robusta a segurança do sistema. Depois que os sistemas são fechados, então eles recebem as assinaturas digitais do Ministério Público, os representantes de partido, o ministro é o presidente do TSE, e aí essas assinaturas comprovam que as linhas de programação, que a gente chama de códigos de hash, né, que é como o sistema vai funcionar, que essas linhas de programação elas não podem ser alteradas. Por quê? O programa ele vem, né, ele é disponibilizado pelo TSE para todos os cartórios, para todos os tribunais do Brasil inteiro. Mas esses programas precisam ser idênticos àqueles que foram lacrados por essas pessoas que são legitimadas para garantir a integridade desses programas, né? Qualquer alteração em linha de programação, se precisa obrigatoriamente chamar essas pessoas para lacrarem de novo esses sistemas. Os partidos, eles recebem, inclusive, as chaves de verificação. E aí, antes da gente começar a fazer a preparação das urnas, os partidos são chamados em cerimônia pública para comparecerem nos cartórios eleitorais e eles podem testar a integridade. Eles tem um programa de comparação e eles podem fazer a comparação dessas assinaturas. Se qualquer dos códigos que eles têm como verdadeiros não bater com os códigos que estão nos computadores da Justiça Eleitoral, nós não podemos começar a preparar as urnas. Perfeito. Então, a ideia que foi sempre muito suscitada do código-fonte, que o TSE não mostrou o código-fonte.
na verdade, elas são, os códigos são harmonizados entre si, quer dizer, então, por isso que não há essa inviolabilidade e também esse detalhe dos partidos comparecerem e analisarem também é desconhecida de muita gente, que fala, olha, por que não entrega um código-fonte? Mas os partidos têm conhecimento desse... Tem. Então, assim, o que a gente precisa deixar bem claro assim, para os eleitores, para os brasileiros, né? Porque uma coisa que a gente costuma frisar é que o processo eleitoral não é da Justiça Eleitoral. O processo eleitoral sequer é dos candidatos. Na verdade, o processo eleitoral ele é dirigido ao povo brasileiro. Então, esse sentimento de pertencimento, de que a Justiça Eleitoral trabalha para o povo, precisa ser despertado. Então, o povo tem legitimidade, tanto que todas as fases do processo eleitoral, toda a fase de preparação das urnas, ela é feita em cerimônia pública. O que significa isso? É que eu não posso preparar a urna fora do horário que eu divulguei no edital. Então, se eu divulguei que eu vou preparar as urnas das 11 da manhã às 4 da tarde, a urna ela tem um arquivo de log que fica gravado nela, que inclusive fica registrado toda vez que ela é desligada e que ela é ligada. Todo o procedimento que acontece com ela como se fosse um diário da urna. Então, as pessoas podem, os partidos podem requerer esse arquivo e se verificarem que em algum momento essa urna foi ligada fora do horário de preparação, ou se ela foi preparada, recebeu os dados da eleição fora do horário que estava constando no edital, isso pode gerar nulidade do processo eleitoral naquele município ou naquela cidade. Então, esses são detalhes que às vezes o eleitor não conhece. São detalhes muito importantes, porque são ferramentas de auditoria. Não, é um detalhe técnico muito importante, porque se iniciou uma cruzada contra as urnas e naturalmente, quando você tem as pessoas têm argumentos e você precisa realmente testar se esses argumentos têm alguma força probatória, ou apenas falas por falar e isso suscitou muita discussão, muita briga em razão e as pessoas falam do código-fonte. Eu nunca entendi, mas eu imaginava, como eu sabia que ela também não era feita pela internet, que é tipo, a possibilidade de nulidade ou aproveitamento de algum A, Y, Z, também dificilmente ia poder acontecer. Só que a gente não sabe o tal código-fonte, o que significava, o que tinha lá de verdade ou não, né? O código-fonte, ele é a matriz dos sistemas, né? Assim, de forma bem básica, né? Agora, isso tudo são os momentos de auditoria, né? O que não se pode fazer é querer abrir o código-fonte depois que os sistemas estão lacrados. Então, dizer que não tem acesso, que não tem essa fase de auditoria, tem. Só que ela não acontece no dia da eleição, ela acontece aqui atrás, né? Quando a gente começa, como Justiça Eleitoral, a preparar os sistemas. Então, depois que prepara os sistemas, eles estão lacrados, esse código-fonte não pode ficar aberto mesmo. Por quê? Porque é isso que vai garantir, uma das ferramentas que vai garantir, porque é importante a gente notar que o sistema eletrônico de votação ele não tem só um mecanismo de proteção, né? Ele tem muitos mecanismos que vão trabalhar a favor da integridade de todo o sistema. Por quê? Para garantir que o voto que o eleitor fez na urna chegue íntegro e exatamente como ele foi feito na urna, lá no sistema de totalização. E é um processo, né? É um processo eleitoral. E essa publicidade, não é publicidade, não, é o chamamento dos participantes, dos partidos políticos, chancela a publicidade, chancela a lisura do processo eleitoral. Porque ninguém foi tolhido de aparecer lá, não. Todo mundo é chamado, se compõe, isso é o processo, vai se compondo até o encerramento, até a lacração de algo que foi verificado pelos participantes. Então, nós temos assim, né, de uma forma muito sucinta, nós temos essa verificação, essa auditoria que é feita no momento, né, antes e depois que os sistemas estão prontos, e depois dessa auditoria, quando os sistemas já lacrados, nós começamos com um monte de outros passos de auditoria, né? Então, você tem aí o próprio fechamento do cadastro, é o momento que os partidos têm de verificar se os eleitores estão fazendo uma movimentação estranha de um município para o outro, de um local de votação para o outro. Os partidos têm o direito, podem requerer qualquer explicação
desse movimento dos eleitores, podem acompanhar. Então, a cada 15 dias, isso sempre. A Justiça Eleitoral tem que publicar os números. Então, quantos eleitores pediram transferência, como é que isso está acontecendo, né? O Código Eleitoral ainda prevê a possibilidade dos delegados de partido acompanharem no cartório, presencialmente, 1 dia, 2, 10 dias de trabalho para verificar se os procedimentos ali de transferência, as operações no cadastro estão sendo feitas de forma correta. O que nós sentimos, né? A carga de urna só pode ser feita na presença do juiz, só pode ser feita em cerimônia pública. Depois, as urnas entregues já nos locais de votação, elas são todas ligadas para se verificar pelo pessoal que faz a entrega, na presença do pessoal do apoio logístico, que é quem recebe e fica responsável pelas urnas, se o código de segurança de cada urna, ele bate com o que foi transmitido para o TSE. Todas as urnas e cada urna que nós preparamos, eu tenho a obrigação de, naquele dia, no final dos trabalhos, transmitir para o TSE o código que cada urna gerou. Então, cada urna tem um código de segurança que ela gera no momento que eu finalizo a preparação dela. Fora isso, o arquivo de log é o histórico da urna. Então, se o partido tem partidos, candidatos, Ministério Público, a Ordem dos Advogados, né, e todas as mais de 30 entidades fiscalizadoras que a resolução prevê, elas têm legitimidade para pedir esse código da urna, esse arquivo de log. Nesse arquivo de log conta toda a história da urna. Então, assim, são muitas ferramentas. Agora, o que nós sentimos, né, é que muitas vezes esses momentos de auditoria, eles ficam esvaziados. Apesar de todos os convites, o eleitor raramente comparece, né? Os representantes de partido, infelizmente, que seriam os mais interessados, raramente comparecem. Então, é uma cerimônia que ela fica, vamos dizer assim, restrita à Justiça Eleitoral, ao Juiz Eleitoral, ao Ministério Público, que participa ativamente, e a uma ou outra entidade. Aqui em Santos a gente tem entidades de fiscalização, voto consciente, a ação da cidadania, que comparecem para acompanhar. A OAB está sempre presente nas cerimônias e esses são momentos muito importantes. Assim, talvez o ápice do fechamento de preparação das urnas é justamente a auditoria dos dados. Então, nós temos ali, é uma última cerimônia que nós fazemos antes da distribuição das urnas. Nessa cerimônia, nós convidamos a todos os interessados e ao eleitor, de forma geral. E nesse dia, as pessoas presentes ali, na presença do juiz eleitoral, do Ministério Público, são escolhidas pelas pessoas presentes pelo menos 6 urnas. E nessas 6 urnas, a gente faz todas as etapas de verificação, para ver se os códigos estão corretos, as assinaturas digitais que foram dos sistemas que foram lacrados lá no TSE constam nessas urnas. A gente tem acesso ao arquivo de log para ver se a urna foi preparada na data e no horário permitido pelo edital, e a gente faz uma espécie de uma votação forçada, com os dados oficiais, votação aberta, para se verificar se o voto que está sendo dado para aquele candidato, depois com o boletim de urna, ele está sendo corretamente computado. Enfim, é muito importante conversar com o especialista, né? Pessoas que trabalham e fazem o seu dia a dia, o trabalho dela, e é muito importante, porque há 2 pontos aqui. De quem está reclamando não comparece, que são os partidos políticos. Os representantes não vão lá conferir isso daí, que seria muito importante. Atestar a veracidade que as urnas apresentam. Um outro ponto, até mudando um pouquinho, é o eleitor que está clamando, está gesticulando, está requerendo, mas não vai votar. A abstenção ela é grande ainda. Quer dizer, nós temos aí um sistema eleitoral, agora que nós temos todo o conhecimento pelas redes sociais, por internet e tudo mais, as pessoas têm que se conscientizar mais. Todos têm direito de reclamar, mas todo mundo tem que entender para poder reclamar, não por soltar narrativas ao ar. Em relação a esse ponto do não comparecimento do eleitor, eu acho que algo que a gente precisa trazer à reflexão dos eleitores, né? E daí essa pergunta é muito importante,
é que o eleitor que conhece o sistema hoje, o sistema eleitoral do Brasil, sabe que, independente do número de votos do candidato, se ele tiver a maioria, ele está eleito, né? Então, a gente precisa desmistificar se nós tivermos aí 50% de votos nulos, o candidato não está eleito, a eleição precisa ser refeita. Isso não é verdade. Isso só se concretiza se os votos forem considerados nulos por decisão judicial, né? Então, quando o eleitor ele sai da casa dele, comparece à urna eletrônica e espontaneamente anula o seu voto ou voto em branco, isso não tem efeito no resultado da votação. Então, se em um município como Santos, vamos dar um exemplo muito drástico, assim, se dos 353 mil eleitores, somente 53 mil forem votar, o candidato vai ser eleito. Só que este candidato eleito, ele vai governar para todos nós. Ele não governa só para os 50 mil. Então, é algo que a gente, sempre que tem oportunidade, busca trazer, porque essa informação, às vezes, passa desapercebida pelo eleitor. Em a eleição municipal agora teve uma abstenção enorme. Quase foi decidida meio que até em torno da abstenção, né? Porque... na verdade, assim, nós tivemos um número maior de eleitores que deixaram de comparecer às urnas do que o número de votos que o candidato eleito recebeu no total, né? Então, isso acho que traz para a gente uma reflexão, principalmente no sentido de que na democracia não adianta simplesmente não comparecer. Ah, mas a responsabilidade não é minha porque não fui eu que votei nesse candidato ou naquele. Mas no ambiente democrático, aquela pessoa que é eleita, ela está representando todos, né? E nós sofremos as consequências das decisões que essas pessoas eleitas tomam. Então, precisamos sim, pode não ser dentro de um processo eleitoral, eu posso não concordar com todos aqueles candidatos, mas eu, como eleitor, preciso fazer o máximo para escolher aquele que eu, dentro daquilo que eu acredito, penso que tem condições mínimas de me representar. Porque o efeito desse afastamento do eleitor das urnas, desse processo de escolha, talvez é a demora, né? Talvez seja a demora nas mudanças que a gente espera. E isso fica muito difícil dentro do ambiente democrático, porque democracia é construção. Sim, exatamente. E, na verdade, são dois assuntos nos últimos anos que têm dominado, que as pessoas conhecem completamente, que é o sistema eleitoral e a Lei Rouanet. São dois pontos ali que as pessoas debatem, criam teses, mas nunca leram nem a lei e nem a própria lei eleitoral. E nós temos ali também... Há uma fragilidade nesse ponto da lei eleitoral, que outros países não há uma obrigatoriedade, mas as pessoas vão votar. Aqui há uma obrigatoriedade e as pessoas deixam de votar. Então, isso aqui é algo assim, controverso dentro. Você tem... E a penalidade para uma votação, ela é branda e as pessoas vão... Há algumas impossibilidades de se deixar de votar várias vezes, tem reflexo na sua vida civil. Mas ainda é pouco, porque a pessoa que não está votando 8 eleições, aí ela está completamente fora do mundo, né? Mas tem essa questão da ser mais branda, a penalidade, você acha que ela precisa ser... Então, eu penso assim, particularmente, eu penso que o prejuízo que nós temos como eleitores, quando nós deixamos de comparecer e votar, ou mesmo quando a gente comparece e vota nulo, porque nós observamos também nas últimas eleições, é um número crescente de votos nulos e voto em branco. Então, assim, são pessoas que comparecem a sessões de votação só por comparecer, né? Talvez com receio desta penalidade. A sanção realmente é uma sanção branda, vamos dizer assim, né? Porque é um valor que não é um valor substancial. Mas, por outro lado, os prejuízos que nós temos como sociedade, tanto daquele eleitor que comparece e nada diz, porque o voto nulo e o voto em branco só servem para fins de estatística, eles não servem mais para nada. Então, para fins de resultado da eleição, o voto nulo e o voto em branco vão para o lixo, não significam nada. Como aqueles também que deixam de comparecer. O prejuízo social é muito grande.
né? Então, para além da multa que é colocada de R$ 3,51, para além dessa multa, quando nós deixamos de participar das decisões do nosso país, da nossa cidade, nós estamos contribuindo para as coisas para os desmandos, para as coisas que nós não concordamos. Então, nós precisamos, nesse sentido, democracia é construção, democracia dá trabalho. Se eu desejo viver num Estado democrático de direito, eu, como participante desse Estado, tenho o meu papel, né? Tenho o ônus de participar desse ambiente democrático que eu quero construir. É um contrassenso, porque o brasileiro é o povo que mais demanda na rede social, que mais absorve a rede social, que mais discute. O brasileiro gosta de discutir, e você observa tudo lá. E aí tem um número grande de nulos, brancos e abstenção. Quer dizer, é um contrassenso, né? Algo que, se as pessoas estão se interessando tanto por política, elas têm que exercer essa... E um outro ponto que é um contrassenso muito grande é quando nós escutamos assim, as pessoas dizem, eu não vou votar porque eu não acredito em ninguém. Nenhum candidato para mim tem perfil, nenhum candidato presta, todos são desonestos. E aí quando você faz uma provocação, fala, então, por que você não se candidata? Né? Se apresenta, porque assim, a possibilidade de ser candidato, a nossa lei assim, é muito maravilhosa nesse sentido, porque é muito ampla. Você não precisa de uma formação específica, você não precisa exercer um cargo específico para você poder ser candidato. É muito democrática a lei brasileira nesse ponto, né? Então, por que você não se candidata? Você tem boas ideias, você tem vontade de trabalhar, você não quer ser nosso representante? Ah, não, política não é para mim. Então... Tem questões assim... sobre publicidade. Ah, não sabemos. Não, a lei dá publicidade a todos os atos, a lei eleitoral está lá bem clara para quem quiser pesquisar e tudo mais. Eu acho que a lei precisa, eu estou vendo movimentação para diminuir a idade mínima para ser senador e cargo de presidente da República. Eu não acredito que tenha que mudar, eu acredito que seja importante, porque uma pessoa com 35 anos, ela tem mais experiência. Ah, mas fulano é melhor. Não, a experiência de vida conta muito, então eu acho que a lei é muito boa nesse sentido, acho que não deveria mudar. Eu acho que a legislação eleitoral é bem explícita nas suas obrigações, e essas questões que apareceram foram justamente questões que debruçam ideologias. São ideologias e hoje há uma movimentação toda que precisa se manter cada vez mais para que as pessoas possam viver nessa confusão. Eu acredito que talvez a penalidade possa modificar, já que as pessoas estão clamando por tanta lisura do processo e tudo mais, e desconhecem. Eu acho que, bom, se você está reclamando, às vezes a pessoa está em possibilidade, tem um problema de saúde, a justificativa é boa, tal. Mas eu acho que devia ser apurado mais essas justificativas, porque é o futuro do país. Sim. Assim, doutor, e para quem está nos acompanhando, né? O brasileiro, né? Acho que as redes sociais vieram, talvez nesses últimos anos, se podemos falar de um benefício de todo esse ambiente, eu acho que, assim, de trazer a política de volta à discussão. Uhum. Isso é alguma coisa muito importante, né? Mas nós, como brasileiros, assim, precisamos, assim, atentar para o que está acontecendo em termos de sociedade. Precisamos lembrar que todas as conquistas que nós tivemos no nosso país, elas só se operaram porque nós estávamos mais unidos como sociedade, né? Então, quanto mais fragmentada estiver a nossa sociedade, e daí essas ideologias, essas brigas, precisamos ter uma visão assim, um pouco mais crítica sobre isso, né? Porque independente de sermos homens, mulheres, gosto do verde, gosto do preto, gosto do azul, gosto do amarelo, eu preciso entender que todos nós temos o que a Constituição nos garante, dignidade da pessoa humana. Isso, quanto mais separados ou fragmentados nós estivermos, mais difíceis as nossas novas conquistas, né? Conquistas que sejam benéficas para todos, né? E daí a legislação eleitoral, como está,
Muitas dessas garantias, no meu ponto de vista, são muito boas, né? São muito boas. Ainda mais num país em que nós temos, assim, tanta desigualdade. E não é uma desigualdade, é uma desigualdade profunda, né? Pouquíssimos com muito, né? E muitas pessoas no nosso país sem nada, né? Não, exatamente. Essa união e essa unidade que em 84 foi feita através das diretas já, o processo constituinte, você tem uma Constituição que abrange, assim, ela é bem abrangente, na verdade, e a questão eleitoral também. Eu acho que entrevistas como essa são importantes para uma reflexão, para que o povo entenda o que é feito dentro do sistema eleitoral, a lisura desse processo. Então, isso daqui é um ponto de reflexão à sociedade. Olha, procure, vá ao site do TSE, fale com o seu candidato, procure saber e se envolver. Você pode ter ideologia, você pode ser crítico do sistema que nós existimos, mas procure ler um pouquinho sobre, ou assistir vídeos sobre o processo eleitoral, que é tão importante e é uma das conquistas que nós tivemos em 88, depois de muito tempo, embora a conquista foi um pouco anterior, em 84, e 85 já começou a eleição com tanto querendo, mas a eleição direta, onde o povo pode votar em 89, e isso é muito importante. Então vai a dica à população que está assistindo o programa para dirimir as dúvidas e entender como funciona todo o processo eleitoral. No site do TSE houve uma reformulação e ficou muito bom, porque nós temos agora o glossário eleitoral já há alguns anos, né? Mas ele vem com uma linguagem simples que o TSE está implementando, e qualquer termo que o eleitor queira consultar, ele tem acesso às informações mínimas sobre o que acontece. Além disso, nós temos ali uma parte que fala só sobre o sistema eletrônico de votação. Nós temos a ouvidoria tanto do TSE como do TRE, que o eleitor também pode, não só reclamações, mas ele pode encaminhar questionamentos. E nós temos também os cartórios eleitorais nas cidades, né? Os cartórios eleitorais, nós estamos de portas abertas, não só para atender o eleitor, mas para conversar sobre essas questões. É muito importante que o eleitor esteja bem informado para que ele não seja manipulado. Por quê? O que nós vemos, eu vou ter a liberdade de falar aqui diretamente com o eleitor, o que ainda acontece e é muito triste, nós temos essa fraude que é a fraude do eleitor. Então nós temos as tentativas de compra de voto, as tentativas de troca de favores, e aí fica um alerta para o eleitor. O candidato que se apresenta nestes termos, ele vai recuperar esse dinheiro que ele está gastando com você. E ele vai recuperar como isso, gente? Ninguém é Papai Noel, né? Então o eleitor precisa estar atento com esses movimentos. Claro que não são todos os candidatos, mas as pessoas que ainda se dispõem a isso, porque essa fraude, ela contamina demais o processo eleitoral. É um processo educativo. Infelizmente, o que é bom dura pouco. A conversa estava muito boa, mas nosso tempo aqui é contado. Mas é muito importante, fica até aqui a mensagem. Ano que vem teremos uma eleição muito importante, a eleição para presidente. Quando piscar os olhos, já estamos lá no processo eleitoral. Nós estamos em fevereiro, isso voa. E os candidatos começam a se mobilizar aqui agora. Importante ter uma educação eleitoral, como nós temos educação ambiental, educação eleitoral. Eu acredito que a população participando, como está participando muito mais das escolhas eleitorais, ela tem também um conhecimento do que acontece. Eu quero agradecer, parabenizar pelo trabalho, te agradecer pela presença aqui. Eu agradeço pela oportunidade e fica aí o alerta para os eleitores, acompanhem a vida dos candidatos, dos eleitos. Nós temos o site da Transparência Brasil, nós temos o site do TSE. Quando há o processo de registro de candidaturas, todas as informações dos candidatos ficam disponíveis. Então, vote consciente, né? Porque o voto não tem preço, mas ele tem consequências. É verdade. Obrigada, Obrigado. Doutor.